Olá, bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amados, vamos então estudar um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada hoje. Vamos já começar essa semana com um pontapé inicial, rompendo em fé na presença de Deus e com uma palavra para nossas vidas. Vamos juntos estudarmos um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Então pega a tua Bíblia nas tuas mãos, você que nos acompanha aí, que curte a nossa página, a Palavra de Deus, juntamente com o canal no YouTube, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos estudar um pouquinho, lembrando que o foco principal é nós estudarmos a Bíblia. Não é discussão teológica, não. É estudar a Bíblia. E aprendemos um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que Deus deixou para nos direcionarmos, que é a Bíblia Sagrada. Então, tome a tua Bíblia nas tuas mãos. Tome a tua Bíblia em tuas mãos. O estudo de hoje é muito importante, é um estudo abençoado, apesar do nome ser um pouco estranho. O nome desse estudo de hoje é Satanás é o príncipe das trevas. Então abra tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. Atos, capítulo 26, versículo de número 18. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de 26 e o versículo de número 18. Localiza o teu texto para juntos nós lermos. É importantíssimo você estar com a tua Bíblia nas mãos, porque vamos usar bastante ela. Então pega a tua Bíblia em tuas mãos e vamos estudar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26 e o versículo de número 18, que nos diz assim: para lhe abrir-lhes os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém, irmãos? Amados, antes nós estudarmos um pouco mais a fundo este versículo, vamos nos deter ao que esse versículo, ou aonde esse versículo está sendo falado. Esse versículo ele está sendo comentado durante um discurso em que Paulo faz para o rei Agripa na sua defesa. Então Paulo ele começa a fazer esse discurso e ele traz a eles a luz da sua conversão. Ele mostra para eles a mudança que houve na vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo conta para eles assim que certo dia ele estava vindo a caminho de Damasco, com cartas para prender e perseguir a igreja e levar presa de volta para Jerusalém. Então Paulo ele conta que no caminho de Damasco uma voz de um resplendor de luz muito grande o cercou e uma voz falou com ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pega e pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz fala assim: eu sou Jesus, sou eu quem tu persegues. Então Paulo ele começa a trazer ali a memória deles sobre a sua conversão. Por isso que Paulo fala assim: para lhe abrir os olhos. Por quê? Porque Paulo também tinha os seus olhos fechados. Paulo também tinha os seus olhos espirituais fechados para Jesus. Só que um dia Jesus encontrou Paulo a caminho de Damasco e tirou as escamas dos seus olhos e ele pôde sair do lugar que limitava a sua visão. Ele teve uma experiência tão profunda com Jesus que mudou para o resto, que mudou totalmente a sua vida. Paulo, de perseguidor, ele virou a ser um pregador da palavra. Então Paulo ele expõe ali a eles a sua conversão, a sua mudança de vida, que ele em si, o próprio apóstolo Paulo, teve essa mudança de ser transformado por Deus. Então Paulo está falando assim: para lhe abrir os olhos. Paulo estava falando assim: para lhe abrir os olhos, assim como eu tive os meus olhos abertos, assim como eu cheguei ao conhecimento da verdade, e assim como eu vi que eu era um perseguidor, e eu virei um pregador, e assim Deus mudou a minha vida, possa mudar de vocês também. Então Paulo estava falando assim: para lhe abrir os olhos,
para vos tirar do lugar onde limita a vossa visão, para que possa contemplar e ver a grandeza de Deus. Muitas pessoas têm se limitado a conhecer Deus porque estão ainda com os seus olhos vendados, com a mente focada em coisas do mundo. E isso acaba fazendo com que a pessoa deixe de ver o sobrenatural de Deus e o agir de Deus na vida delas. Então Paulo está falando assim, para que estejam os seus olhos abertos. Só que o que leva muitas pessoas a terem os olhos fechados? Entenda um pouco mais, então abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque Satanás, ele cega as pessoas. E Paulo, que foi um profundo conhecedor dessa área, ele nos fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, dizendo assim, nos quais o Deus, repare que Deus está com D minúsculo, então não é o Deus que nós servimos. Então, olha o que Paulo diz, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está falando assim, o Deus desse século. O que é o Deus desse século? São as coisas do mundo. São as coisas que nos têm nos tirado da presença de Deus neste século. As coisas que têm acontecido, as coisas que têm a ciência se multiplicando, as pessoas querendo sempre buscar a prosperidade, buscar o seu bem-estar físico, buscar todas as coisas do mundo, mas não buscam a presença de Deus. Ou seja, Satanás tem colocado coisas, e essas pessoas têm feito essas coisas seus deuses. E assim como muitas vezes Israel caiu por se prostrar aos imagens de escultura, aos ídolos, as pessoas hoje em dia têm feito com que as coisas do mundo, as riquezas do mundo, tenham idolatrado e feito com que essas coisas tomem o lugar de Deus na vida delas. E nós vemos isso dia após dia, a ciência se multiplicando de uma forma assustadora. Nós entendemos que, como está no livro de Daniel, que por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriará. Isso tem feito com que muitas pessoas se esfriem. Só que nós entendemos que é um sinal da vinda do Senhor Jesus. E quanto mais as coisas vão acontecendo, mas nós sabemos que está mais perto a nossa redenção. Glória a Deus. Aguardamos a sua volta. Vamos estudar a palavra. Vamos para frente. Então Paulo está falando assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele coloca as coisas para cegar, para que as pessoas não entendam o Evangelho. Porque ao entender o Evangelho, como Jesus falou em João, conhecereis a verdade vos libertará. Então Satanás, ele cega os olhos dessas pessoas para que não conheçam a verdade. Então Deus deste mundo cega. E Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego. Mateus 15, 14, abre lá para nós entendermos melhor esse versículo. Estamos falando sobre estar com os olhos fechados. E um dos motivos de muitas pessoas têm caído hoje em dia porque estão cegas espiritualmente e têm olhado para pessoas que também estão cegas espiritualmente. E ao ver essas pessoas, e ao ser guiada por essas pessoas, ambas vão para o buraco. É o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixa os sãos condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão. Então não tem como um cego guiar o outro cego. E um dos grandes males dos nossos dias, uma das grandes coisas que aflige os crentes hoje em dia, é porque tem olhado pessoas que estão cegas. E ao olhar e andar junto com esses cegos, ambos estão caindo no mesmo buraco. Então procure olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós corremos um risco sério de perder a direção. Temos que focar os olhos somente em Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Então voltamos lá para o livro de Atos, capítulo de número 26, versículo 18. Então nós entendemos o que Paulo está dizendo em abrir os olhos espirituais para que possamos ver, para que possamos ter acesso e que possamos conhecer melhor a Deus. Então Paulo fala assim,
para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Então só Deus pode salvar, só Deus pode mudar. Inclusive, a luz que Paulo está falando aqui está se referindo à salvação. Mateus capítulo 4, versículo de número 16. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, luz é sinal de salvação. A Bíblia está falando assim que o povo que estava sentado em trevas, ou seja, aquele povo que vivia longe de Deus, nos 400 anos de silêncio de Deus, quando Deus ele fechou os céus e não falava mais com a raça humana. E o apóstolo Isaías ele veio profetizando que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E essa profecia se cumpriu aqui em Mateus capítulo 4, versículo 16, com o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi essa luz que brilhou, que nos trouxe a salvação. Então, luz retrata a salvação. E Deus ele quer te salvar. Deus ele quer que essa luz resplandeça na tua vida. Paulo está falando assim em livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, das trevas os converteres à luz, ou seja, da perdição para a salvação, das mãos do diabo para os braços de Jesus. E ele fala assim, a fim de que recebam a remissão dos pecados. A remissão dos nossos pecados é Jesus quem pode dar. Por isso que ele morreu na cruz por nós. Abra de novo a tua Bíblia, Mateus, capítulo de número 26, versículo 28. É muito forte isso, Mateus 26, versículo 28. Jesus vai estar nos falando a respeito da nossa remissão. Remissão dos nossos pecados. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus, no momento da última ceia dele nesta terra com os discípulos, ele pegou o cálice, que é o nosso, é o que nós fazemos na ceia. E ele explicou a função do cálice. Esse é o meu sangue derramado para a remissão dos vossos pecados. Então Jesus ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser remidos dos pecados. E isso nós temos acesso a nessa remissão dos nossos pecados através da nossa fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Abra lá Romanos capítulo 3, versículo 21 e 26 para nós entendermos um pouquinho melhor a respeito disso. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 26. Olha o que Paulo está falando. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós tomamos acesso a essa salvação pela fé, porque cremos, porque acreditamos que ele morreu pelos nossos pecados e que o seu sangue nos lavou de todo o pecado. E essa é a nossa fé, a fé que nós cremos e sabemos que somos remidos por ele. Então tenha fé e saiba que Jesus ele tem o melhor para a tua vida, que é a tua salvação, a salvação da tua alma, mas não deixe o diabo te tirar isso. Se pecou, dobra o joelho, pede perdão, que pela fé em Jesus Cristo você tem acesso a essa salvação. Partimos para a conclusão, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Nós já estaremos encerrando.
diz assim: e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós temos acesso a essa salvação. No outro tempo nós andávamos totalmente perdidos, mas agora nós andamos salvos, libertos em Cristo Jesus. Então, nós conhecendo, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando uma pessoa conhece Jesus, ela é liberta, e Deus, Jesus, ele começa a trabalhar, o Espírito Santo vem trabalhando em nós a ponto de nós sermos transformados por Deus. Foi o que Paulo explicou, que Paulo expôs ali. E para você notar a diferença, olha o que esse perseguidor da igreja fala quando ele escreve aos Gálatas. Quando ele está totalmente transformado e ele já tinha virado um sofredor pelo Evangelho de Jesus, porque ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. E em Gálatas capítulo 2, versículo 20, para nós encerrarmos o estudo de hoje, olha o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Amado, essa mudança que Paulo teve, eu posso ter, você pode ter, qualquer um pode ter. Satanás é o príncipe das trevas, mas Jesus Cristo é o Rei da glória, é o Senhor de todo o universo. E Ele pode mudar por completo a tua vida e transformar a tua vida por completa. Então acredite, pela fé, tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção e da tua salvação. Lembrando que Jesus está voltando, então se prepare para encontrar com o Senhor. Um pregador famoso certa vez falou assim: viva como se Cristo estivesse morrido ontem, sendo assunto ao céu hoje, e amanhã ele retornasse para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados. Não dá tempo de se preparar. O arrebatamento é iminente. A qualquer momento a trombeta vai tocar e não vai dar tempo de se preparar. Então ande preparado. Nós vemos aí as coisas acontecendo, o mundo caminhando para uma degradação total, mas nós, salvos em Cristo Jesus, estamos nos preparando para subir para a glória. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.